A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa tarde. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Hoje estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Jó. Hoje estaremos estudando o capítulo 13. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. Meus irmãos, eu convido você nesse momento a estarmos fazendo uma oração antes de iniciarmos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na sua palavra, que o Senhor me dê sabedoria do alto, unção do alto, para que eu possa transmitir tudo conforme a vontade do Senhor. Peço-te também que abençoe a todos os ouvintes, que o Senhor guarde a nossa vida, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. É com muita alegria, que estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo. Assim como eu sempre falo, eu sou apenas uma serva do Senhor, estudiosa da palavra do Senhor. Amém? Então, caso você tenha um comentário construtivo, pode deixar aí que nós iremos, com certeza, estarmos lendo e dando resposta, conforme você falar aí, tá bom? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. E também estaremos fazendo o nosso estudo versículo a versículo. Jó, capítulo 13. Só para a gente retomar o que a gente conversou no nosso último encontro, irmãos, onde foi no capítulo 12, onde Jó continuou ali sua defesa, das acusações dos seus amigos. E aí, chegando aqui nessa parte que nós estaremos estudando hoje, Jó também fala aos seus amigos, mas de uma forma em que ele é como se desse ali um basta, como se ele não quisesse mais ouvir, nenhum dos questionamentos dos seus amigos, nenhuma das suas acusações. Então é isso que nós iremos ver. Nós vamos ver um Jó que fala, que na realidade o que importa para ele é ele ter uma conversa com Deus, para que então ele possa se defender perante o Senhor. Então aqui no versículo 1 e 2, versículos 1 e 2 diz assim: Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei eu também, não vos sou inferior. Então aqui Jó está demonstrando ali aos seus amigos que aquilo que eles sabem é o que ele sabe também, ou seja, quase nada, que na realidade eles não sabem é de nada, que tudo está nas mãos de Deus. Então, é isso que Jó quis dizer aqui nesses dois primeiros versículos. E aí, continuando nos versículos 3 ao 5, diz assim: Mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Tomara que vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Então aqui, olha, Jó, ele quer defender-se, ou argumentar a favor do seu caso, mas não perante aqueles amigos, e sim perante Deus. Aqui ele fala, que eles eram como médicos, que não valiam de nada. Então, quer dizer, tudo aquilo, que ele precisava estava nas mãos de Deus e não nas mãos deles. Aí aqui Jó, no versículo 4, fala para eles: vós sois inventores de mentiras, vós todos médicos que não valem nada. Então Jó está rejeitando o conselho desprezível, dos seus três amigos e assim como ele disse, que são como médicos que não valem nada, que lhe deram um diagnóstico errado acerca, da causa do seu sofrimento, porque a única coisa que eles fizeram foi trazer acusações, querer mostrar para Jó
que tudo aquilo que ele passava era por conta de pecado, de coisas erradas que Jó tinha feito. Então Jó aqui se cansa daquela situação, né, daquelas acusações e expressa o desejo, né, de que seus amigos se calem definitivamente, né, quando ele fala isso, né, tomara que vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. E aí, meus irmãos, continuando aqui nos versículos 6 até o 13, fala assim: ouvi agora a minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade, e por ele enunciareis mentiras? Fareis aceitação da sua pessoa, contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zomba de qualquer homem? Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes distinção de pessoas. Porventura não vos espantará a sua alteza? E não cairá sobre vós o seu temor? As vossas memórias são como a cinza, as vossas alturas como alturas de lodo. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Né? Então aqui a gente vê, né, Jó fazendo esse questionamento ali aos seus colegas, né? Ele quer que os seus amigos ali, olha, prestem atenção aos argumentos dele, né? Ele os conclama a ouvir diligentemente as suas palavras, né? Em vez de tentarem defender a Deus e culpar a Jó, né? E aí ele fala aqui no versículo 13: calai-vos perante mim, e falareis eu, e venha sobre mim o que vier, né? Então ele está no auge mesmo, irmãos, ali, né, do que ele aguentava, né, do que ele aguentaria suportar. Então ele se cansa daquele falatório, né, e ele quer, porque quer se defender, mas não perante aqueles homens, e sim perante Deus, né? E ele estava certo, né, irmãos? Porque nós não temos que nos justificar, nós temos alguém que nos justifica, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado fiel. É Ele quem advoga as nossas causas, é Ele quem nos defende. Aleluias, né? E é a Ele que nós devemos prestar, né, obediência, né? Devemos prestar obediência, né, na realidade. Eu estou tentando achar uma outra palavra, né, mas é isso. E Jó entendia isso, ele sabia que nada que ele argumentasse ali perante os seus amigos iria resolver, né? Ainda que eles acreditassem nele, que ele era um homem fiel, um homem íntegro, de que adiantaria se não fosse Deus para o socorrer? Aqueles homens não poderiam fazer nada. Assim como ele disse, eram como médicos que não valem nada, né? Então, ele necessitava era de Deus, né, irmãos? Então, continuando aqui no versículo 14. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria a minha vida na minha mão? O que ele quis dizer com isso, né? Será que ele arriscaria perder a sua vida como um animal que procura se defender enquanto segura a presa na boca? Né? Então, era isso que Jó estava ali argumentando para os seus amigos. E continuando nos versículos 15 ao 17. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também isso será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Né? Aqui Jó diz que ainda que Deus, né, ainda que ele seja morto por Deus, mas se defenderá diante dele. Né? Jó crê que Deus está lentamente tirando a sua vida, mas declarando também com fé, né, com valentia. Ele manifesta então a sua confiança absoluta em Deus, né? Assim como ele disse, ainda que ele me mate, nele esperarei.
Aleluias, né? Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também isso será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Então, quer dizer, aqui ele queria dizer, né, ali para os seus amigos, né, que ele só poderia chegar diante de Deus porque ele não era um ímpio, né? Ele era um homem justo. Então, olha, também isso será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Aleluias, né? Glórias a Deus. E aí, olha, no versículos 18 e 19, diz assim: Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito, né? Então, Jó, irmãos, ele podia falar dessa forma porque ele era verdadeiramente um homem justo. Ele era verdadeiramente um homem que andava com Deus, né? Então, assim como ele disse: Eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. Aleluias, né? E aí ele continuou dizendo: Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito, né? Ele morreria. Então, por isso que ele continuava, né, ali a se defender. E nos versículos 20 ao 28 diz assim: Duas coisas somente faze comigo, então, me não esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim e não me espante o teu terror. Né? Então aqui ele estava falando para Deus. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei e tu responde-me. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura quebrantarás a folha arrebatada pelo vento e perseguirás o restolho seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também põe os meus pés em cepos e observa todos os meus caminhos e marca os sinais dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a veste a qual rói a traça. Né? Então aqui é Jó fazendo um desabafo perante o Senhor, né? Orando a Deus e falando isso com Deus. Então, meus irmãos, aleluias, né? No próximo capítulo nós estaremos vendo, né, mais uma vez, né, Jó continuando ali a rogar ao Senhor, né, e vamos ver qual vai ser, né, que resposta ele vai ter, se já vai estar acontecendo a resposta por agora, ou se ainda será um pouco mais à frente. Então não deixe, né, de estar aqui conosco para nós juntos estarmos meditando versículo a versículo aqui nesses capítulos maravilhosos do livro de Jó. Né? Eu digo maravilhosos porque, irmãos, é um livro, né, que traz para nós muitos ensinamentos, irmãos. Ainda que de repente a gente olhe esse livro e ache que é um livro só de sofrimento, mas ele é um livro que traz grandes revelações ao homem e à mulher de Deus. Nesse livro a gente se enxerga, né, a nossa pequenez, o quanto nós somos pequenos, o quanto a gente é frágil, né, no momento principalmente da tribulação, né, o quanto a nossa fé se torna pequena. Então é um livro que traz revelações, né, para nós de que nós somos totalmente dependentes do Senhor, né, que devemos sim ter a nossa vida sempre em retidão, para que a gente possa falar como Jó falou, né? Sei que serei achado justo. Aleluias, né? E a gente sabe, né? Eu creio que todos que aqui estão sabem, né, a vitória de Jó lá no final. Então, meus irmãos, não vamos deixar, né, de estar aqui acompanhando juntamente comigo esse estudo e creio que Deus vai continuar falando grandemente ao nosso coração. Amém? Então, hoje a gente aprendeu aqui, né, com o livro de Jó, né, que devemos poder dizer:
sei que serei achado justo. Amém? Aprendemos também aqui nesse capítulo, né, que a nossa justiça, ela venha do Senhor, né, que nós devemos prestar obediência a Deus. Não devemos ficar aqui buscando nos justificar, que nós temos um advogado maior que é quem nos justifica. Amém? Fica então com essa palavra e até o nosso próximo encontro no capítulo 14, se Deus quiser, em nome de Jesus.